A palavra que eu vou ministrar é o seguinte. Vamos pegar bem do comecinho. Eu estava orando há muito tempo, faz bastante tempo eu estava orando pela palavra, por uma palavra, né? Direcionado a uma palavra. E eu me recordo que eu acabei dormindo mais cedo. E a Joana veio me acordar porque eu estava dormindo por cima da coberta, estava friozinho. Isso eram as 11 horas da noite. Ela me acordou, amor, passa por baixo da coberta, né? Fica mais fácil. E eu acordei e não consegui dormir mais. E aí foi 11, meia-noite, 1 da manhã. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu estou tentando ouvir, né? Fala comigo. E aquele silêncio, nada. Aí eu comecei a orar. Eu me recordo que eu levantei, né? Ela falou, você está bem? Eu falei, ainda não. Levantei e fui lá para fora. Sentei bem na frente da casa. Aquela brisa gostosa que estava. E eu comecei a olhar para o tempo assim, comecei a orar. Eu me recordo que era 1 hora da manhã isso. Meia-noite, 1 hora da manhã. Eu só me lembro quando eu voltei para o quarto, era 4 horas da manhã. Sentado na frente de casa orando. E Deus me deu uma palavra tremenda, tremenda. Algo assim, uma revelação tremenda. Que a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com meus líderes. Falei, ontem Deus falou comigo de um tanto. Ele falou, me fala, não esconda nada, né? E eu comecei a ministrar, a falar para ele tudo que Deus falou para mim durante esse tempo que eu fiquei olhando para o tempo ali, né? Obrigado. E ele falou assim, então se prepara que dia 27 você vai pregar essa palavra. Eu acredito assim que quando Deus quer nos usar na tua obra, como sua ferramenta, tudo que vem para atrapalhar, para tirar teu coração daquela palavra, tua concentração daquilo. E foi uma semana difícil, foi uma semana muito difícil. Minha esposa está aqui que confirma tudo. Foi uma semana muito difícil. E tudo para tirar do foco da palavra. Mas graças a Deus, vocês vão entender dentro da palavra o que a gente fez de orar, do TSD constante. Isso nos fortaleceu muito, muito mesmo, para que hoje estar em pé aqui falando sobre isso. Amém? Eu quero falar para vocês sobre o bolo de Deus. Bolo bonito, né? Olha que legal. A primeira referência, quem estiver com a Bíblia, vamos abrir lá em Romanos 12, 2. Para a gente entender bem o assunto. Romanos 12, 2. A palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é boa? O que é perfeita? O que é agradável e o que é perfeita vontade de Deus para a vida nossa, para a vida de cada um de nós. Deus me mostrou isso tudo na forma de um bolo, né? Bolo bonito, um bolo grande. Cada um tem a sua receita, certo? Eu resolvi buscar uma receita mais simples para fazer um bolo, né? Imagina que esse bolo, o que a gente precisa para chegar num bolo? Nós precisamos de manteiga, né? Precisamos de ovos, açúcar, precisamos de trigo e nós precisamos de fermento, ok? Então, vamos lá. A farinha de trigo, precisamos dos ovos, manteiga e fermento. Alguém aqui acredita, e o açúcar, né? Que cada um desses elementos, comido ou experimentado individualmente, ele, de uma certa forma, ou ele não tem um gosto agradável, ou isso, você comer ele de qualquer jeito, vai fazer
o gosto ou a sensação fica meio ruim, certo? Alguém concorda comigo que isso aqui é gostoso separado? Alguém concorda? Se você consumir muito açúcar, diabetes vai, né? Farinha de trigo não vai ficar legal, vai ressecar a boca. Porém, quando a gente passa pelo fogo e você passa pelo tempo, o que acontece? Eu quero fazer uma comparação agora, o que Deus falou no meu coração. Me mostrou um bolo, me mostrou a receita, e Deus me perguntou: esse bolo é você, é o seu lado espiritual. Como é que você está usando cada receita que eu estou te dando, para que forme um bolo bonito, um bolo agradável, um bolo gostoso? Aí eu falei, mas como isso? Né? Como eu vou fazer? Eu sou um bolo vindo do barro, é isso, Deus? Ele falou, não. A igreja nos dá muitas ferramentas para que nós possamos crescer, para que nós possamos mudar na presença de Deus. Mas para isso a gente precisa entender cada uma dessas ferramentas. Amém? A primeira ferramenta é o nosso TSD. TSD. Tempo só com Deus. O nosso tempo com Deus, quanto tempo a gente tem para orar? A gente tem tirado para orar diariamente? O que nós pedimos para Deus dentro desse TSD? Eu me recordo que essa semana que foi tão difícil para a gente, nós escolhemos orar do que murmurar. Eu há 2 semanas, o celular não faz parte da minha vida no período da manhã, não faz. Assim que eu saio da minha casa até eu chegar no meu serviço, todo esse trajeto é para conversar com Deus. Eu entro no ônibus, eu nem vejo quem está do meu lado. É só orar. O celular pode tocar, pode gritar, pode cair o mundo, mas é Deus ali, aquele momento é para Deus e é só para Deus. E para mim está sendo assim gratificante, porque eu estou crescendo, eu estou investindo no mundo espiritual. Eu estou investindo exatamente uma das receitas do meu bolo, que é açúcar. Vocês sabem para que serve o açúcar? O açúcar é para dar sabor no bolo. Então, quando eu uso o meu TSD, porque quando eu uso esse tipo de açúcar, que é o meu TSD, eu posso usar ele sem medida. Quanto mais eu uso, mais sabor a minha vida tem. Mais momentos com Deus eu tenho. Mais direção de Deus eu tenho. Mais eu me torno o melhor marido, o melhor funcionário, o melhor discípulo, o melhor discipulador. Através do meu TSD, eu preciso ter esse tempo, eu preciso aprender a dar sabor na minha vida espiritual, né? Para a primeira referência, se vocês quiserem me acompanhar, é 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Aí você fala, vou passar o dia inteiro de joelho? Não, eu vou passar o dia inteiro em estado de oração. Orar no Espírito, né? Buscar a presença, deixar Deus falar. Tem muitas vezes que a gente chega, Deus, aí Deus está esperando você parar de falar para Ele falar. Então a gente precisa aprender a ouvir, a ter a direção de Deus. Amém? Quantos estão me acompanhando? Segunda referência que nós estamos ali, 1 João 5, 14 e 15. Está escrito assim: e esta é a aliança que eu tenho nele, e que pedimos alguma coisa segundo a vontade, e ele nos ouve. Então assim, Deus está pronto para te ouvir, Deus está esperando. Muita gente fala assim que às vezes Deus tem uma necessidade, Deus tem uma carência da gente estar falando com Ele, né? E Ele fala assim, filho, fala comigo, aí você passa direto, filho, fala comigo, e a gente acaba passando direto. Amém? Vamos aprender a adoçar, a colocar o nosso açúcar espiritual no nosso bolo. Lembra que esse bolo somos nós. Eu só estou colocando alguns ingredientes em cima de tudo isso. Amém? Próximo ingrediente é o nosso culto de celebração. É a nossa farinha de trigo. Para que serve a farinha de trigo num bolo? Vocês sabem? Alguém tem noção? Ela serve para amaciar, para o bolo ficar macio.
Foi isso que o Senhor usou nos meninos. Deixa macio, ela vai amaciar. Deixar fofinho, né? E aí a gente começa a pensar, como ser macio? Ser macio é o que a gente fala muito de ter a voz agradável. As pessoas, você se torna agradável perto das pessoas. Você não se torna aquela pessoa rancorosa, aquele crente que você quer enfiar a palavra goela abaixo, né? Não, a gente tem que falar com amor. Isso é ser macio, é ser tranquilo, é esperar que Deus venha e faça. Não é você que vai fazer com a força dos braços. Então, o que a gente aprende? Tudo isso a gente aprende aonde? No culto de celebração. Quando a gente vem aqui, a gente vem para aprender tudo isso, para aprender a trabalhar o coração, para aprender a trabalhar a nossa fé, para crescer a fé, trabalhar essa direção de Deus na vida da gente. Vamos lá na referência, Mateus 16, 18. Roubaram o meu Mateus. Está aqui. Não, 16, 18. Pois também eu vos digo, que és tu, Pedro. Vamos lá de novo. Pois também eu te digo, que és tu, Pedro. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, você é Pedro. Você é Pedro. Sabe por que vocês são Pedro? Porque a palavra de Deus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então você é Pedro. Por que você é Pedro? Porque a tua casa também é a igreja de Deus. É na tua casa que o culto de celebração tem que se estender até a tua casa. Porque a primeira célula, a primeira igreja que você tem é a tua casa, é a tua família. Porque muitas vezes só somos nós só convertidos, e não a minha casa toda. Amém? Nós precisamos ser exatamente Pedro, para que Deus edifique a igreja dele em todos os lugares onde a gente está, e que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida da gente de forma alguma, nem na minha casa, nem no meu lugar de trabalho, nem no local da minha célula. Amém? Próximo ingrediente, a nossa célula. Vocês estão percebendo que cada ingrediente que a gente vai colocando, a igreja te oferece, né? A igreja tem esse espaço para a gente estar, digamos, o mercado, para a gente estar colhendo, para a gente estar tendo esse tempo, para que nós possamos acrescentar no nosso bolo. Amém? E a nossa célula é representada pelos ovos. O que é os ovos? Ovo, né? O que ele faz no bolo, ele ajuda a reter a água. A água, o que é? Vida. Se não tem água, não tem vida. Amém? E ele vai aumentar a vida do bolo. A palavra de Deus não fala quando obedecer pai e mãe, e aumentarás tua vida na terra, teu tempo de vida na terra. Olha os ovos lá. Serve para isso. Na célula é um lugar de milagres. Em Mateus 13, 36, que eu acho muito interessante essa passagem. Então, tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo, explicai-vos a parábola do joio e do campo. Eu coloquei essa referência bíblica, porque na célula é um local aonde crescemos, aonde tiramos as nossas dúvidas do culto, aonde nós podemos falar, eu não entendi aquele versículo, eu não entendi aquela passagem, eu não entendi aquela colocação. É ali que a gente cresce, é ali que se multiplica exatamente o conhecimento, ali a gente troca as informações. Eu acredito que muitas vezes, quando essa palavra é ministrada na célula, com várias pessoas com seus pontos de vista, né? Isso cresce, isso amadurece, isso melhora a palavra, isso melhora o quê? O ovo, né? A essência, aquele ingrediente na vida da gente. Amém? Estamos chegando o bolo está quase no ponto já, né? Quase todos os ingredientes já estão, a gente não conseguiu experimentá-los, mas viver cada ingrediente está sendo diferente.
Ele é muito diferente do que você viver cada ingrediente desse bolo, que se chama fé. Vamos para o próximo. O próximo é a manteiga, ou melhor, o nosso discipulado. O discipulado 1 a 1. Vamos em Tiago 5,16. Eu acho interessante que o pastor Jimmy sempre fala, sempre tem essa passagem, sempre fala essa passagem, né? Confessais as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito mais os seus efeitos. Célula ou discipulado é 1 a 1, aonde a manteiga, que é representado pela manteiga, é interessante que a gente fala, discipulado, manteiga, o cara vai escorregar. É o contrário. Sabe para que serve a manteiga no bolo? Ela serve para dar liga. É interessante, a gente acha que é só para escorregar, vazar, né? Não, ao contrário, ela serve para dar liga e ajudar a acumular a água no bolo, para que ele cresça macio. Ele precisa da água, ele precisa de vida, né? É muito interessante que a gente, muitas vezes, deixa de fazer o discipulado. Mas eu fui na célula. Vocês estão vendo que cada ingrediente tem a sua função específica dentro da vida da gente? Cada um deles, cada ponto que é colocado, existe a sua função. Amém? Vamos para o nosso último, o nosso Tadel. Tadel aqui é representado pelo fermento. Para que serve o fermento? Crescimento, né? 2 Timóteo 2,2, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confessai ao homem fiel, que seja idôneo para que ensinem uns aos outros, ou ensinem aos outros. Aqui eu vejo assim, para que eu venho no Tadel? O Tadel é um momento, para mim, um momento especial, porque Tadel é treinamento avançado de líderes, né? E ovelha não vem no Tadel, quem vem no Tadel são líderes. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer com que meu bolo seja completo. Aí eu venho mais uma pergunta para vocês. Para o meu bolo crescer do jeito que eu espero que ele cresça, se eu tirar um desses ingredientes, ele vai crescer? Ele vai ficar xoxo, certo? Nós passamos então pelos ingredientes. Vamos misturar tudo isso. Misturamos, está tudo misturado. Ok, eu vou no culto, eu faço o meu Tadel, eu vou no Tadel, eu faço o meu discipulado, eu vou na célula, né? Eu compro. Agora vem um grande detalhe. Existe um fator chamado tempo. O bolo, ele precisa passar pelo fogo. O fogo é a purificação. Primeira, ele precisa passar por esse fogo. Ele só passa? Não, ele tem um tempo. Se você tirar o bolo antes do tempo, o que acontece? Então a gente precisa esperar o tempo de Deus para a vida da gente. É a primeira coisa. O tempo de Deus para cada coisa que Deus está preparado para a vida de cada um. Mas precisa do tempo de Deus. Muitas vezes a gente atropela, a gente quer tirar antes. A fome é tanta, a vontade é tanta, que a gente quer tirar tudo antes. A gente quer usufruir dos bens antes. A gente quer ter tudo antes. E o que vai acontecer? Fica sem sabor, te dá dor de barriga depois. E o bolo não cresce. Esplendoroso, aquela coisa linda de se ver, enche os olhos. Coloca o bolo para a gente ver. Para ele ficar exatamente assim. Quando você tem um bolo desse jeito, as pessoas vão perguntar para você, mas como você fez esse bolo? Aí você pode falar o quê? Vem ver. Certo? Vocês acham que só esses ingredientes é o suficiente para a gente fazer um bolo? Ele está gostoso, não está? Ele está com aparência de belo, está com aparência gostosa.
Eu posso melhorar esse bolo? E como a gente melhora esse bolo? Esse bolo, nós podemos fazer uma cobertura nele. Como é que vamos fazer essa cobertura? A primeira coisa que Deus oferece para a vida da gente, para a gente complementar o bolo da vida da gente, nós temos nós tivemos agora há poucos dias, o encontro de discipuladores com Deus. Isso são receitas a mais para você complementar o teu bolo, para o teu bolo ficar mais pomposo, mais gostoso, mais agradável, Então nós temos o EDD, nós temos congressos, teve o congresso da família, nós temos o cabra macho, esse vai ser, nós temos o MDA Mulheres. Tudo isso são complementos para fazer essa cobertura, para que essa cobertura do bolo se torne algo gostoso, algo agradável, algo que te mostre os olhos. Só que ainda está faltando uma coisa ainda. Vocês já perceberam que todo bolo tem aquela cereja, a cerejinha em cima é o toque final. Você já percebeu que todo mundo, quando tem uma cereja, todo mundo briga pela cereja? E o que é a cereja na vida da gente, desse bolo? O que vai ser? O que é essa cereja? Alguém tem ideia, não? Isso se chama encontro com Deus. Eu não troco o meu primeiro encontro com Deus por nada. Ele mudou a minha vida. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Da minha esposa, ela fala muito sobre isso. É um divisor de água na vida da gente. Ele traz uma transformação. Ele traz uma mudança de vida tão grande. É incomparável, nada se compara ao encontro com Deus na vida da gente. Depois do encontro com Deus, os passos ficam diferentes. Você se torna outra pessoa, você muda completamente, E aí você pode ser um bolo assim. Um bolo com cereja em cima, aonde você pode oferecer para todas as pessoas a tua vida ser assim. E quando a tua vida começa a se tornar desse jeito, as pessoas querem andar com você, as pessoas querem estar com você, porque você se tornou uma pessoa agradável, de um tal jeito que é atrativo. Quem não está querendo morder um pedaço desse bolo, né? Se torna atrativo a vida da gente assim. É o que a gente tem que ser. A vida de Davi era assim. Todo mundo falava que ele era de gentil presença. A palavra de Deus diz isso. Agora eu venho perguntar para vocês, quantos aqui quer que a vida se torne um bolo desse? Que se torne o bolo agradável aos olhos de Deus, Por isso que nós precisamos, horário do culto, temos o horário do culto, horário do discipulado, nós temos o horário do discipulado, O nosso discipulador separa uma hora para a gente, e muitas vezes a gente precisa agendar aquele horário, porque a vida da gente é muito corrida, e a gente precisa dedicar muito no discipulado. Nós precisamos dedicar muito no Tadel. Nós precisamos se dedicar muito na nossa célula. Porque é através disso que nós vamos conseguir crescer. É através disso que a gente vai conseguir multiplicar. E aí eu venho falar para vocês, que receita vocês estão usando no bolo de vocês? Vocês estão usando pouco açúcar? Pouco trigo? Estão usando pouca manteiga? Aí a gente precisa analisar tudo isso. A gente precisa, a quantidade de ingredientes que a gente usa no bolo espiritual da gente, não precisa ter limite. Porque as coisas de Deus, vamos ler novamente? As coisas de Deus é boa. Experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida da gente. Então Deus tem muito para a vida da gente. Basta a gente querer fazer a coisa certa. Basta a gente usar a receita certa para a vida da gente. E a receita certa, a igreja já se dispõe. Basta você tomar posse de tudo isso. Não é difícil, não é longe, não fica longe da gente. Basta você se comprometer com a palavra, se comprometer com a presença de Deus. Quando a palavra de Deus diz, ide, vamos, eis-me aqui, eu estou aqui para isso.
Eu estou aqui para crescer. Muitas vezes a gente está cansado, trabalhou o dia inteiro. Temos um compromisso na igreja? Vamos para lá. Por quê? Porque eu tenho um coração disciplinado na presença de Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu não quero que o mundo me tire esse bolo. Esse bolo agradável, ninguém me toma. Porque isso aqui é a minha oferta para Deus. Essa é a minha oferta para Deus. É dessa forma que eu quero estar na presença de Deus. Bonito, perfeito e agradável. Eu quero ser assim na presença de Deus. Mas para isso, eu preciso tomar posse. Eu preciso ter postura no que eu faço. Durante a minha semana, durante o meu mês, durante cada presença que eu tenho de Deus na minha vida. Inclusive o meu TSD. Ele precisa ser com qualidade. Eu preciso ter muita qualidade em cada coisa que eu faço na presença de Deus. É a minha oferta para Deus, não é só meu dinheiro. É o meu tempo, é a minha disponibilidade na presença de Deus. Precisa ser sempre. Amém?